Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Esse ano nós temos muitos fatos importantes ainda por acontecer, principalmente focados na eleição dos Estados Unidos. E o ano já começa com muitas coisas impactantes acontecendo. O ano de janeiro aí foi bem intenso e fevereiro também já começa com algo que até deveria estar tendo mais repercussão e não está tendo na mídia, porque a mídia ocidental não tem tanto interesse em divulgar, pelo menos não amplamente. Você vai ver alguma coisa num site aqui, outro ali, mas eu estou falando da entrevista de Tucker Carlson com Vladimir Putin, né, que impacta sim e vai trazer resultados nas eleições norte-americanas se o grande público ficar sabendo do que aconteceu. Tucker Carlson é um jornalista que tem conexões com Elon Musk, tem conexões com Donald Trump e não esconde, se tenta esconder não consegue, que o favorito dele para as eleições é Donald Trump. E ele tem tido, né, o Tucker Carlson, por conta das suas opiniões que vão frontalmente contra os interesses da atual classe dominante norte-americana, uma audiência enorme. Então, quando ele abre um espaço para Vladimir Putin dar uma entrevista, ele abre um espaço excelente para Putin, que já há 2 anos não dava entrevista para jornalista norte-americano algum, e deu essa entrevista para o Tucker, dizendo que fazia isso por conta da suposta imparcialidade dele. Bom, é interessante que a gente veja aqui os pontos principais, né, selecionados pelo menos pela Al Jazeera aqui da entrevista dele. Logo, essa entrevista vai estar circulando com legenda em português, se já não está, e aí quem não está muito afeito ao inglês vai conseguir acompanhar ela. É uma entrevista de 2 horas. Os 5 pontos principais que a Al Jazeera selecionou aqui, e nós vamos falar um pouquinho deles, depois tem mais algumas matérias para tratar com vocês, são bem interessantes. O primeiro deles é quando Putin diz que teve uma reunião com o Kremlin, com o presidente então cessante, estava acabando o mandato dele, o Bill Clinton, numa sala ao lado, inclusive, de onde ele estava dando a entrevista para o Tucker. Ele disse que teria dito para o Bill Clinton o seguinte: Bill, achas que se a Rússia pedisse para aderir à OTAN, achas que isso aconteceria? E aí o Bill disse: sabe, é interessante, acho que sim. Mas à noite, quando nos encontramos para jantar, ele disse: sabe, conversei com a minha equipe. Não é possível agora. Você pode perguntar a ele, Putin disse. Pergunte ao Bill Clinton, ele vai confirmar. Eu acho que ele vai confirmar. Vamos ver o que Bill Clinton vai dizer sobre isso. E aí o Putin acrescentou: eu não teria dito algo assim se não tivesse acontecido. Ok, bom, agora é impossível, mas na época então houve essa conversa. E aí o Tucker diz: mas você teria aderido à OTAN? Ele disse, aí ele deu uma enroladinha, ele não quis responder, ele deu uma pensada, ele disse: olha, se ele, o Bill, não tivesse dito sim, o processo de reaproximação teria começado, eventualmente poderia ter acontecido se tivéssemos visto algum desejo sincero do outro lado. Mas isso não aconteceu e não significou um não. Tudo bem, ok. Então ele disse que havia uma tentativa da Rússia de se aproximar, mas eu sempre falei para vocês que os países ali que eram antigos satélites da antiga União Soviética são considerados pela Rússia como buffers de proteção, quer dizer, uma espécie de zona tampão que a Rússia considera uma zona neutra, quer dizer, nem eles devem adentrar, nem a OTAN deveria se aproximar, que seria a Ucrânia, por exemplo, a Polônia e outros países ali. Mas a partir do momento que ele percebe a aproximação, como ele chama aqui, 5 ondas de expansão rumo à direção da Rússia, então ele começa a buscar, segundo ele, uma conversa, dizendo: olha, hoje nós somos tão burgueses quanto vocês, nós somos uma economia de mercado e não existe mais o poder do Partido Comunista, vamos negociar. Né? Então ele disse que tentou negociar e não foi possível. Então, o que mostra isso aí? Mostra que não havia confiança, né? Nem de um lado, nem de outro. Diz ele que tentou se aproximar, e eu até acho que realmente tentou, porque a Rússia promoveu uma certa abertura, tal da perestroika, glasnost, né? Só que
essa abertura também veio com um pé atrás muito grande. De fato, eles nunca abandonaram a estratégia de a Rússia ser o catecon. Tanto é que eles têm a quarta teoria política para isso. Então, na verdade, nunca houve confiança nem de um lado nem de outro. Né? Os dois lados tinham desconfiança um com o outro e acabou que a situação está como está. Acho que se Trump chega ao poder, ele refreia isso aí novamente, mas a confiança que já não era boa agora está pior ainda, e aí volta-se a uma espécie de guerra fria que hoje está à beira de uma guerra mundial, né? Mas seria menos mal, né, o retorno de uma guerra fria. Aí eles falaram aqui sobre a troca de 2 prisioneiros. Isso aqui eu não achei tão interessante, nem vou perder muito tempo com isso aqui. São 2 pessoas-chave, acho que para um país e para o outro, que um acabou preso na Alemanha, né, e o outro, que seria um jornalista do Wall Street Journal, que a Rússia considerou como espião, foi preso lá na Rússia. Então são 2 pessoas-chave aí da inteligência de ambos os lados que cada qual prendeu, né? Não me interessa muito isso aí. Aí ele disse que qualquer apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia será provocação. Eles estão fazendo esses apoios indiretos, financiando, mas diretamente Putin disse o seguinte: olha, se mandarem tropas, né, em outras palavras, ele disse, se mandarem tropas efetivas, isso vai acabar em guerra direta. Né? Ó, ele diz assim, bem, se alguém deseja enviar tropas regulares, isso certamente levaria a humanidade à beira de um conflito global muito sério. Ele não diz o que é, mas é a Terceira Guerra Mundial. Né? Ele disse, isso é óbvio, acrescentou. E aí ele fez uma provocação eleitoral. Aqui ele jogou muito com a torcida. Ele estava jogando, essa entrevista foi para o contribuinte e o eleitor norte-americano. E lógico, para mandar recados também para a classe dominante ocidental. Né? Olha o que ele disse direcionado para os eleitores norte-americanos. Os Estados Unidos precisam disso, da guerra, né? Mandar tropas para a Ucrânia. Para quê? Há milhares de quilômetros de distância do seu território nacional, você não tem nada melhor para fazer. Você tem problemas na sua fronteira, problemas com migração, problemas com a dívida nacional, você não tem nada melhor para fazer, então deveria lutar na Ucrânia? Não seria melhor negociar com a Rússia? Faça um acordo, já compreendendo a situação que se desenvolve hoje, percebendo que a Rússia lutará pelos seus interesses até o fim. Então ele está dizendo, nós vamos até o fim. Então, eleitores, não votem em quem quer levar isso até o fim. É o recado dizendo, votem no Trump, basicamente. É o que quer dizer isso, segundo a minha interpretação, lógico, é uma opinião pessoal. Aí aqui eu achei bem interessante, isso aqui sobre o Nord Stream. Eles acusaram a Rússia lá, né, de ter destruído o próprio gasoduto, o oleoduto deles. Não faz o mínimo sentido, né? Eles construíram isso aí, financiaram, iriam tirar o investimento vendendo gás para a Europa e de repente eles vão lá e destroem o próprio investimento? Óbvio que não. Quem foi, eu não sei. Mas o Putin aqui culpou a CIA por isso. Ele disse, foi a CIA que fez, cortando uma importante rota para as exportações de gás russo para a Europa e alimentando tensões geopolíticas. A Alemanha hoje ela está com prejuízos por causa disso. Né? Tem fábricas lá que não têm energia suficiente, estão mudando para os Estados Unidos, né? Então, ou comprando gás transportado por navio, que torna muito caro. E o Carlson perguntou, né, o Tucker, quem explodiu o Nord Stream? Putin respondeu, você com certeza, brincando. Né? Carlson respondeu também brincando, eu estava ocupado naquele dia. E Putin disse, você pessoalmente pode ter um álibi, mas a CIA não tem tal álibi. E aí o Tucker perguntou, mas você tem evidências de que a OTAN ou a CIA fizeram isso? Ele respondeu, não vou entrar em detalhes, mas você deve procurar pessoas que vão poder informar e tal. Enfim, ele acusou a CIA. Agora isso aqui eu achei especialmente interessante. Ele criticou os avanços da inteligência artificial e da genética, que segundo ele são uma ameaça. Agora, para mim isso aí é uma resposta hipócrita que ele deu. Por quê? Quem está lá na comunidade fechada comigo lembra do evento que aconteceu na Rússia, chamado Global Future 2045, onde a Rússia abriu espaço lá para discussões a respeito de transhumanismo e que eles querem ter um avatar perfeito até 2045. Então, talvez, e é isso que eu acho, é isso que eu acredito,
que a Rússia não está tendo capacidade de centrar esforços no desenvolvimento de inteligência artificial e de engenharia genética, porque ela está centrando os seus recursos, que não são tão amplos quanto dos Estados Unidos, ela está centrando esses recursos em defesa, em guerra, mais ou menos como fazia a União Soviética, e aí ela usa esse argumento, que o Putin, né, que eu acho até que é um argumento verdadeiro, que a inteligência artificial e a engenharia genética vão dar para a cabeça, vai dar problema, com certeza. Mas eu acho que não é que ele usa esse argumento porque ele quer refrear. Eu acho que ele usa esse argumento porque eles não estão podendo competir de igual para igual nessa corrida, como a China está, como os Estados Unidos e outros países. Mas a resposta dele não mente, é uma verdade, porque ele diz o seguinte, que é uma jogada também para a torcida norte-americana e ocidental, né? Para as pessoas que votam pararem para pensar o grande erro que é isso aqui, né? Então ele refreia o adversário, assim. Ele diz o seguinte, abre aspas, a humanidade enfrenta atualmente muitas ameaças devido aos pesquisadores genéticos. Óbvio, né? O que mais nós temos falado lá no canal Revelar, se não isso, né? Agora é possível criar este super-humano. É muito bom ouvir isso de uma liderança, porque quando é só eu que falo, tem o ignorante que vai lá no canal e diz, não, isso aí não é possível, isso não vai acontecer. Óbvio que é possível, só um idiota ainda não viu isso. E é bom quando uma liderança desse porte fala. Então agora é possível criar esse super-humano, um ser humano especializado, um atleta geneticamente modificado, cientista, militar, então que envolva todas as capacidades. É o Capitão América vindo à realidade, né? Só que isso tem uma implicação espiritual, que eu nem vou entrar no mérito aqui, porque a maioria talvez nunca nem vai acreditar no que eu vou falar, que nem eles não falam, porque as pessoas nem estão preparadas para isso. Isso é muito pior do que parece, pessoal. Daí ele diz, há relatos de que Elon Musk já teve o chip implantado no cérebro humano nos Estados Unidos. O que você acha disso? Tá, o Tucker perguntou. Eu acho que não há como parar Elon Musk. Ele fará o que acha melhor. No entanto, é preciso encontrar alguns pontos em comuns com ele e procurar formas de persuadi-lo. Se isso não é uma marcação bestial, eu não sei mais o que é. Enfim, eu achei muito interessante, né, esses pontos aqui. Eu espero que em breve aí tenha já essa entrevista legendada. Quem fizer vai ter bastante audiência em seu canal. E talvez eu até divulgue lá no Telegram. Tá bom, pessoal? Mas vamos adiante aqui. Eu quero rapidamente, antes de finalizar o vídeo, tratar dessa crise mundial da dívida pública que vai estourar em breve, segundo um economista, e eu acho também que vai. É uma matéria aqui do dia 7 de fevereiro. Que inclusive o Putin citou, olha, vocês não têm um problema com a dívida no seu país? E não é só os Estados Unidos, não. O Brasil, que já estava ruim, está aumentando cada vez mais o seu déficit público, né? A dívida está aumentando. A dívida mundial chegou a um nível insustentável e pode provocar uma crise sem precedentes na próxima década, segundo o economista Arturo. Eu acho que não demora tanto assim para a próxima década, só se eles querem considerar a próxima década de 2024 em diante, porque eu acho que começa esse ano, tá? Eu acho que é isso também que eles querem dizer, porque eles dizem, os próximos 10 anos serão a década da dívida. A dívida global está no limite, isso vai acabar mal. Óbvio que vai. O povo é que vai pagar a conta. Não pensem que isso aí vai refletir só nos grandes investidores. Não, isso aí vai. Sempre, tudo que pinta de novo, pinta no lombo do povo. Quem for mais fraco, sofre mais. É sempre assim. Tanto é que o Xi Jinping, né, está tentando controlar o mercado acionário chinês, segundo o que dizem, né, adquirindo ações de empresas chinesas com fundos do próprio governo. Então, eu achei muito legal essa representação gráfica aqui, onde eles mostram o gráfico da bolsa chinesa caindo e aí o Xi Jinping tentando erguer ele aqui artificialmente, que é isso que está acontecendo. Tudo artificialmente. Até para ver quem é que vai causar a crise primeiro. Será que isso vem dos Estados Unidos, da China? Porque quando um desabar, desaba tudo, né? Mas daí, pelo menos, o seu presidente da China pode dizer, não, mas a culpa é dos Estados Unidos. Ou, se acontecer na China primeiro, não, mas a culpa é dos chineses, e assim vai. Então, isso aqui é é a economia molengona tendo de ser erguida aqui na base do Viagra, né? Nesse ano, os investidores em ações chinesas têm passado por uma jornada arrepiante. Mesmo com o índice S&P 500 dos Estados Unidos atingindo máximos recordes, os mercados da China e Hong Kong perderam 1,5 bilhões de dólares.
Só que o S&P 500 está atingindo máximas recordes por causa das empresas, das Big Tech, porque o resto já está indo de mal a pior faz meses. Todos os outros setores da economia do S&P estão mal, só as Big Tech, que inclusive o dono da Meta e o Zuckerberg andou vendendo já mais uma cacetada de ações agora recentemente, milhões. E tem avisos aí de que as Big Tech vão cair a qualquer momento, porque está um absurdo o preço. Por quê? Por causa do hype da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser disruptiva? Vai. Mas isso não vai implicar nesses lucros astronômicos que as pessoas estão esperando aí para essas empresas. A Apple aí tem uma subida grande por causa desse óculos que eles lançaram. Tudo ilusão. Quando vier a queda, vai machucar muita gente. Eu não estou aqui fazendo indicação de compra, de venda ou manutenção de ativo. É só a minha opinião, né, pessoal? Cada um faz o que bem entender. E finalizando aqui com duas matérias mais superficiais. Aqui, ó, os drones assadores de sinos, pioneiros da Ucrânia, são as armas do futuro. Eles estão remodelando o equilíbrio entre humanos e tecnologia na guerra. Óbvio, né? Também. Óbvio. Eu gosto muito dessa palavra porque tudo parece tão óbvio, embora as pessoas não percebam. O que está acontecendo? Eles estão cada vez mais tornando a guerra tecnológica. Quando a inteligência artificial tomar conta dos gadgets que eles estão criando para destruir um ao outro, isso vai se voltar contra todo mundo. E aí será tarde. Olha só. A inteligência artificial implantou armas nucleares para ter paz no mundo em simulação de guerras tensas. Mesma coisa que eu falei lá no vídeo de hoje do canal do Revelar, quer dizer, eu vou dizer aqui. A inteligência artificial, ela tem hoje todo o arcabouço de conhecimento humano na internet. Livros foram escaneados, praticamente todos. Todos que contam toda a história da humanidade, todos os eventos de diplomacia, os eventos de guerra, enfim, as subidas e quedas de império, como tudo aconteceu. E ela tem capacidade de buscar todas essas informações e processar em questão de milésimo de segundo e ter uma resposta. Então, obviamente que ela vai buscar na história da humanidade e perceber que quem prevaleceu sempre foi quem utilizou a força das armas. Ora, impérios criados a partir de uma milícia organizada, ora, quando esses impérios se tornavam bundões, né, como ele diz aqui, burgueses, né, como Putin usou, e aí vinham os bárbaros e também, através da força, tomavam tudo, derrubavam com tudo. Então, o que vocês acham que a inteligência artificial fará? Ela vai impor um sistema dela através da força também. É questão de tempo. Mas há uma solução para tudo isso e a solução não é humana. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.